Colegas, dando um prosseguimento aos trabalhos, franqueamos a palavra ao Dr. Luiz Eduardo Navarras Teles Pereira, que ingressou na Polícia Federal em 2003, no cargo de delegado de Polícia Federal, exerceu as funções de chefe da Delegacia de Polícia Federal em Marabá, no estado do Pará, entre os anos de 2004 a 2006. Exerceu também a atividade de chefe da Delegacia de Polícia Federal em Santana do Livramento, estado do Rio Grande do Sul, entre os anos de 2006 a 2009. Foi removido para o Serviço de Difusões e Procurados Internacionais da Interpol em fevereiro de 2010, assumiu a chefia da Interpol na CGCI em outubro do mesmo ano, ocupando a função desde então. Doutor, o senhor está com a palavra. Obrigado, doutor Paturi. Doutor Paturi, doutor Josélio, doutor Ungaretti, colegas. Vou pedir licença inicialmente para falar daqui mesmo. Acho que como só tem gente da casa aqui, eu vou fazer um negócio mais informal agora. E a ideia realmente é isso, é bater um papo, né, explicar um pouquinho para vocês do que é a Interpol, Interpol Mundo, né, do que é a Interpol Brasil, do que é a área internacional da Polícia Federal, do que nós podemos auxiliar os senhores nas suas investigações, nos seus inquéritos, na produção de provas vindas do exterior. E caso alguém tenha alguma dúvida, a Interpol sempre é um assunto que gera muita dúvida, é uma matéria muito nova para a gente ainda. Tá, por favor, erga a mão nesses 15 minutos que nós temos aí para conversar, que a gente tenta responder. A gente sempre começa falando, alguns aqui acho que já ouviram isso, com relação a... Acho que todos já viram aquele filme Senhor das Armas, com Nicolas Cage. Não sei se vocês recordam, quem já viu o filme, em que um agente da Interpol, representado pelo ator Ethan Hawke, que persegue o Nicolas Cage pelo mundo todo, né? Vai no avião, metralha uma aeronave onde o Nicolas Cage estava, no navio, em alto mar, nos Estados Unidos e tal, né? E é o típico agente da Interpol. E esse caso é muito interessante para a gente, porque serve para a gente dizer justamente que isso não existe, né? Não existe essa figura do policial da Interpol com atribuição no mundo todo. Isso é uma lenda do cinema, né? Uma romantização da organização. A Interpol, na realidade, ela é uma organização internacional que possibilita aos países membros uma base de dados, né, unificada, né, que todos os países podem consultar e podem internalizar isso também junto aos seus sistemas pátrios, e um canal seguro de informação entre os países membros, um canal seguro e rápido, né? E dentro desse contexto, a Interpol é usada basicamente para trabalhos de cooperação policial. Tá? Então, quando a gente fala em cooperação pelo canal Interpol, nós estamos falando de cooperação policial. Cooperação jurídica é uma outra história. Tá? A Polícia Federal representa a Interpol no Brasil com exclusividade desde 1965, com diversas idas e vindas. Teve um período, na década de 80, que o Brasil ficou fora da Interpol, um período acho que de 4 ou 5 anos, depois retorna para a Interpol. Tá? E até o ano de 2010, nós tínhamos uma coordenação chamada Interpol. Então, a Interpol era uma coordenação na Polícia Federal. Hoje não é mais. O coordenador, à época, entendeu que, na realidade, a área internacional da Polícia Federal, ela se tornou maior do que a Interpol. Né? E é o entendimento que nós compartilhamos. A Interpol, na realidade, ela é um instrumento a propiciar, né, a realização de diligências em cooperação policial em outros países, em cooperação com outros países, não em outros países. Tá? E além da cooperação policial, a polícia tem outras atuações no âmbito internacional. Nós temos a cooperação jurídica no âmbito da polícia, que é diferente do DRCI. Não vamos confundir, o DRCI é o órgão central para a cooperação jurídica. Tá? A gente já vai falar um pouquinho mais disso. Temos também um setor, uma assistência de relações internacionais, chamada ARIM, que cuida da parte de acordos internacionais, que a Polícia Federal firma com polícias de outros países, e também cuida dos processos de afastamento dos policiais para o exterior. Então, qualquer um dos senhores que for viajar em missão oficial para um curso, um seminário, ou qualquer outro tipo de situação, uma extradição, uma deportação, esse processo vai necessariamente passar pela ARIM. E temos também, na coordenação, uma unidade chamada SEMEX, que é Serviço de Assistência às Missões do Exterior, cuja missão é cuidar da vida dos nossos adidos e oficiais de ligação pelo mundo.
Não me recordo agora o número exato, me parece que nós temos, se não me engano, 15 pontos de oficialato de ligação e 3 adjudâncias, salvo engano, tenho certeza. Tá? E considerando que o oficialato de ligação, a missão é pessoal, ou seja, uma pessoa por posto de oficialato de ligação, e na adjudância são 2 policiais, né? Um delegado como adido e um outro policial como auxiliar do adido. Bom, então, na coordenação geral de cooperação internacional, como é o nome hoje, desde o começo do ano, quando houve outra alteração no nome, nós temos então uma unidade chamada Interpol, Serviço de Cooperação Policial Interpol, temos uma unidade chamada Divisão de Cooperação Jurídica, temos a ARIM e a CEMEX. Tá? Eu vou dar rapidamente um breve histórico do que hoje é a Interpol, para os senhores também poderem ter uma visão do todo e entenderem as ferramentas que nós dispomos para auxiliá-los nas suas investigações e que necessitem diligências externas. No período em que toda a coordenação ainda era Interpol, existia um setor dentro da coordenação chamado SDPI, Serviços de Difusões e Procurados Internacionais. Só para vocês terem uma ideia, na virada de 2009 para 2010, esse setor tinha 23 mil expedientes. Né? O tempo médio de resposta, tanto para demandas internas quanto externas, variava de 6 meses a 1 ano e meio, quando era respondido. Né? Se iniciou então a gestão da delegada Helena, que está aqui, presente, como chefe do setor, e foi quando na realidade começou uma, entre aspas, uma revolução no que a gente entende por cooperação policial. Né? Então, como o tempo não dá para a gente dar muito detalhes, só mesmo a questão numérica. Então, de 2009 para 2010, nós tínhamos 23 mil expedientes, de 2010 para 2011, 5 mil, e hoje nós temos 2 mil expedientes tramitando na Interpol, sendo que hoje todos são trabalhados no momento em que chegam para nós, seja através de um e-mail, seja através do I-247, que eu já vou explicar o que é também. Tá? Então hoje, quando os senhores necessitam de uma diligência no exterior, que pode ser atendido pelo canal de cooperação policial, esse pedido ele é encaminhado para nós através de uma representação. Nós contamos com uma representação em cada estado, em cada superintendência, e uma em Foz do Iguaçu. Os senhores podem encaminhar para as representações os pedidos de diligência, as representações vão nos encaminhar no formato adequado, e nós vamos encaminhar de imediato para o exterior. É como nós dizemos hoje, o nosso tempo de resposta, na realidade, é o tempo que o país leva para responder. Alguns países respondem em 1, 2 dias, outros em 6 meses, infelizmente. A Interpol lida com 190 países, com as mais distintas realidades, condições econômicas, estrutura, legal. Então não há uma padronização. Então, dependendo da demanda, nós podemos atendê-las em 1 semana, algumas realmente vão demandar um pouquinho mais de tempo. Tá? Mas é o único caminho que nós temos para esse tipo de diligência em caráter oficial. Nós temos visto que o judiciário vem aceitando cada vez mais as provas produzidas ou as diligências realizadas pelo canal Interpol. E por que isso? Porque toda informação que trafega pelo canal Interpol, ela é enviada e recebida para os demais países através do canal I-247. Né? Esse canal I-247 é um serviço de comunicação instantânea com os demais países. Tá? É um canal seguro. Cada país conta apenas com um endereço de I-247. Então, quando uma informação vem por esse canal para nós temos a certeza de que ela foi produzida pela autoridade policial de um outro país, de acordo com a sua legislação. E isso vai poder ser usado, então, dentro de um inquérito policial, ou eventualmente uma ação penal, sem grandes problemas. Claro, diligências há em que o canal Interpol, o canal de cooperação policial, não tem atribuição para sua tramitação. A regra absoluta que nós adotamos, regra geral, desculpem, que não existe uma regra absoluta em que se refere à cooperação internacional. A regra geral é que o canal de cooperação policial pode ser usado para todas aquelas diligências em que não se exija nenhuma diligência que envolva quebra de sigilo. Tá? Então, tudo que não precisa necessitar de uma quebra de sigilo, nós podemos pedir pelo canal policial, de regra. Tá? Porém, algumas exceções vão acontecer. Tá? Dentro desse contexto, com essa atuação
do canal de cooperação policial para atendimento dessas diligências com essa limitação. Paralela a ele, então, nós contamos também com a cooperação jurídica, que aí sim já se presta ao atendimento de diligências em que se exige alguma medida judicial para sua decretação. Tá? Quando eu disse que nós temos uma divisão de cooperação jurídica dentro da nossa coordenação, né, e que essa divisão ela não tem uma atividade paralela ou não compete com o DRCI, porque o DRCI ele é a autoridade central para a cooperação jurídica. A Polícia Federal não é. Porém, nessa divisão de cooperação jurídica, nós temos condições de auxiliar os colegas a elaborar um pedido de cooperação jurídica. Eventualmente, nós podemos fazer o pedido, isso falando na cooperação ativa. Já na cooperação passiva, nós vamos ter condições de executar, de representar e executar para atender demandas que venham de fora. Não sei se vocês se recordam quando o Dr. Saad proferiu sua palestra hoje pela manhã, em que ele mencionou o número de expedientes feitos pelo Ministério Público e a quantidade de expedientes feitos pela polícia, 5. Né? E por que isso? Porque nós não trabalhávamos com cooperação jurídica de uma forma profissional, digamos assim, com um órgão central responsável por essa matéria. Né? Alguns colegas que já tinham experiência no tema fazem os pedidos, conseguem o que precisam para a sua investigação. Porém, normalmente os colegas são aqueles que já têm uma experiência, já gostam do assunto, já trabalham com isso. Mas não existia realmente um órgão central que pudesse orientar quem vai fazer pela primeira vez, quem quer começar a trabalhar com essa área. E, através de um projeto do Dr. Saad, lá no ano passado, ele tentou recuperar